TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão todos bem, se cuidando, cuidando da alimentação, cuidando da saúde mental também, não apenas física? Bom saber. Gente, o programa de hoje vai falar, ou nós falaremos sobre preposição. Você sabe o que é preposição? Claro que é dentro de língua portuguesa e ajudando a você que vai fazer concurso, mais um na cidade. Então, fique ligado nas preposições. E antes de começar a explicar, eu quero lembrar você que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV a cabo, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, TV Correio da Manhã. E se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão de pauta para o programa, ou também quiser fazer alguma crítica, você pode entrar em contato comigo pelo DDD 24 992 95 0031. Esse é o meu WhatsApp. E aí eu peço sempre que a pessoa se identifique, porque tem muita gente querendo dar golpe, passando trote pelo WhatsApp também, vem com aqueles links para vírus. Então, se você não se identificar, eu não vou nem abrir o seu WhatsApp. Então, se identifique, diga seu nome, de onde é, qual é a sua dúvida, qual é a crítica, o que você deseja. E aí eu lhe atendo com maior atenção, com maior prazer, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que são preposições. O que é preposição? As preposições são palavrinhas que têm como função, a atuação delas, é servir de elemento de ligação, geralmente entre dois termos, tipo um substantivo e um adjetivo, um advérbio e um substantivo. Ele vai servir de elemento de ligação. E aí nós vamos ver como que a gente usa e quais as ideias que elas passam para nós. Então, preposição é um elemento de ligação. E aí eu fiz o primeiro exemplo, tá lá, chapéu de palha. O de é a preposição, tá ligando a palavra chapéu, que é um substantivo, ao seu adjetivo, palha. No caso aqui, esse de tá dando ideia de material, esse chapéu foi feito de palha. Aí, saiu com a mãe. Está ligando o verbo ao restante da frase, ao restante da oração, que dá a ideia de companhia. Com quem a pessoa saiu? Saiu com a mãe, é companhia. Entrou em casa, também o verbo e a casa. O deslocamento que ela fez, ela foi de um lugar do lado de fora para o lado de dentro da casa. Falou sobre leis, é o assunto que a pessoa tocou, falou sobre o quê? Sobre leis. Então está se relacionando ao assunto. Você vê que é uma palavrinha que está ligando os elementos da oração e até dando uma ideia dentro dela. E qual é a classificação das preposições? Vamos ficar aqui olhando para a câmera mais pertinho de você, para você prestar mais atenção. Eu estou devagar porque ainda estou muito resfriada, mas vamos lá. As essenciais. As preposições se classificam em essenciais e depois nós vamos ver as acidentais. As essenciais são essas: a, ante, após, até, com, contra, de,
desde, em, entre, para, per. O per não se usa muito mais hoje em dia. A gente usa apenas contraída, que aí forma o pelas e pelos. Perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tem até uma musiquinha no ritmo dos Escravos de Jó que a gente canta para decorar as preposições essenciais. As preposições acidentais, o nomezinho já diz, ela é uma palavra de outra classe gramatical e que por um acidente ou por uma circunstância, ela está na função de preposição. Ela não é essencialmente uma preposição, mas ela está ocasionalmente, circunstancialmente, na função de preposição. E aí, quais são as preposições acidentais mais comuns? São elas: afora, conforme, consoante, exceto, segundo, durante, mediante, como, salvo, visto, fora e que. Essas palavras pertencem a outras classes gramaticais, mas que, por um acidente, por uma ocasião, por uma circunstância, podem ser usadas como elemento de ligação, ou seja, na função de preposição. E aí eu preparei alguns exemplos aqui. Como professora, lamento o sucedido. Esse como costuma ser conjunção e várias classificações de conjunção. No caso aqui, ele está servindo como preposição. Faça conforme o modelo. Faça de acordo com o modelo. Devemos agir consoante cada caso. Fora o incidente inicial, o trabalho correu super bem. Transcorreu super bem. Então, vamos ver os aspectos dessas preposições, das preposições. O que são os aspectos? São as ideias que elas trazem quando fazem essa ligação entre os elementos. Então, aí no exemplo tem, né, que os aspectos são as ideias transmitidas pela relação entre os termos, entre os elementos. Então, vamos lá. Aspecto de lugar, ideia de lugar. Vou ficar em casa. Né? É onde eu vou ficar. O lugar é sempre onde. O navio veio de São Paulo. É a origem. De onde veio o navio? Origem, mas é lugar. Fui à praça. Aí aqui eu até mostrei que esse A com acento grave indicativo de crase, é porque eu juntei o a preposição mais o a artigo, tá? Mas da ideia de destino. Eu estou em um lugar e vou para outro lugar. Então, é a ideia de lugar, de destino. Eu saio de um lugar e vou para outro. Então, podem ter outras preposições que dão ideia de lugar? Claro, o para é um deles. Tá? Até também pode dar ideia de lugar. Mas vamos lá. Ideia de tempo, que se relaciona com o quando. Por que eu estou marcando lugar, onde, tempo, quando? Porque tem muita gente que usa onde com ideia de quando. Aí não dá, né, gente? Por favor. Aí tá lá. Sairemos ao amanhecer. Quando nós sairemos. Por 2 anos ele viveu aqui. Então, durante 2 anos ele viveu aqui. Após alguns minutos, fui atendido. Então, eu fiquei esperando uns minutinhos até ser atendido. O dia do folclore é em 22 de agosto. Tá chegando, hein, gente? Tá chegando. Então, tem a preposição, que está sempre em vermelhinho nos exemplos,
ela marca o quando, mesmo que seja um quando que vai chegar ou um quando que ainda não chegou, ou que já passou, mas está dando a ideia de tempo. Aí vamos agora à ideia de modo. O modo é sempre o como. Os prisioneiros eram colocados em fila. Como eles eram colocados? Em fila. A floresta estava em chamas. Como estava a floresta? Em chamas. Chegou aos prantos. Como ele chegou? Chegou aos prantos. Então está dando a ideia, essa preposiçãozinha está dando a ideia de como. Vamos ao outro assunto. O que é isso? A ideia de assunto. A preposição pode trazer para você a ideia de assunto. No iniciozinho, num dos exemplos, eu disse que ele falou sobre, aí não me lembro mais o que, mas pode ser sobre economia. Descreveu sobre os acidentes. Então, ele estava narrando os acidentes, todos os detalhes dos acidentes. Falou de tudo um pouco. Falou sobre tudo um pouco. Então, deu a ideia de assunto. Aí tem também outros aspectos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um pequeno intervalo e você aproveita para fazer as anotações, para não esquecer, porque quando você fizer a prova de um concurso, ele não vai pedir para você quais são as preposições. Ele vai querer saber se você sabe reconhecer a ideia que essa preposição expressa dentro daquele texto. Então fica aí, é rapidinho, 1 minuto só, e daqui a pouco eu estou de volta. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, voltando agora no segundo bloco de hoje, e nós estamos conversando sobre preposições.
Já falamos sobre as essenciais e as acidentais e estamos agora vendo alguns aspectos, não todos, porque não caberia em meia hora de programa, mas os principais aspectos das preposições, ou seja, as ideias que elas atribuem, fazendo essa função de ligação entre termos ou partes de uma frase. Então vamos lá. Agora, de volta, vamos ver a ideia de finalidade, o aspecto finalidade. O que é finalidade? Era para que fim eu faço alguma coisa. Não é o objetivo, é com que finalidade, qual fim. Vamos ver. Correu para alcançá-lo. Para que ele correu? Para alcançá-lo. Comprou velas de aniversário. Esse D está dando a finalidade das velas. Para que eu vou usar as velas? Qual é a finalidade delas? Para que elas servem? A finalidade é para aniversário. Então, a gente tem que ver isso também. Aí agora eu vou voltar aqui para a câmerazinha que eu acho mais interessante, porque você me vê mais de pertinho, dá para ver até os buracos do rosto. Autoria, finalidade de autoria. Música de Almir Sater. Quem fez a música? Almir Sater. Letra de Renato Teixeira. Quem fez a letra? Renato Teixeira. Se você conhece as músicas do Almir Sater, você já sabe de que música eu estou falando. Qual será? Qual será? Ideia de posse. Carro, de Margarida. Joias, de Juliana. Aí você tem a ideia de posse, a quem pertence. Posse é a quem pertence alguma coisa. Distância. A 5 quilômetros passa uma estrada. Correu até onde conseguiu. Eu não vou botar aonde aqui, porque eu já usei até. Correu até onde conseguiu. Então, deu a distância que ele percorreu em alta velocidade. Causa. Morreu de susto. O gado pereceu com a seca. Por que o gado pereceu? Foi a causa, foi a seca. Meu coração está doendo de saudade. Qual é a causa da minha dor? Saudade. E aí sim vai. Instrumento. Cortou-se com faca. Olha a faca. Rasgou o plástico com os dentes. Qual foi o instrumento que ele usou para rasgar o plástico? Os dentes. Então, rasgou o plástico com os dentes. Então, você está vendo que a preposiçãozinha, de acordo com a preposição que eu uso, eu dou uma ideia. Material. Pintou o chão com tinta. Qual foi o material que ele usou para pintar o chão? Tinta. Chapéu de couro. De que é feito este chapéu? Couro. No início lá eu usei chapéu de palha, que é a palha que foi usada para fazer o chapéu. É o material. E aí eu tenho outros também aspectos que eu fui colocando aqui com apenas um exemplo, por isso eles estão mais juntinhos. Companhia, viajei com minha mãe. Meio, viajaremos de avião. Meio aqui é meio de transporte mesmo. Oposição, votou contra o projeto. Fez oposição ao projeto. Continuando com outros aspectos ainda. Conteúdo, copo com água, taça com vinho, coisa boa nesse friozinho. Preço, vendeu seu carro por, carro ou casaco? Casaco por R$500. Então tá lá o preço que cobrou pelo casaco, vendeu seu casaco por R$500. Aí agora eu vou comentar um pouquinho para você sobre contração e combinação de preposições.
porque eu usei muitas aqui combinadas com outras palavras, ou em forma de contração ou em forma de combinação. Então vamos começar com a contração. A preposição a mais o artigo a, eu vou ter aquele a, porque eu não vou falar a, foi a praia, foi a feira, não vou falar assim, e nem vou escrever dessa forma. Então, na hora da grafia, eu vou usar o acento grave indicativo de crase. Então, foi a praça, foi a feira. De, a preposição de, mais o artigo a ou o artigo o, vai formar das, ou do, ou dois, ou da, singular ou plural. O em mais o o ou mais o a, ele vai fazer no ou na, ou nos ou nas, pode ser singular ou plural. A preposição per, atualmente, ela é usada apenas na forma de contração, que aí forma o pelas e pelos, pela ou pelo, pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Lembra da música da Chapeuzinho Vermelho que você vai lembrar. E esse L de onde surgiu? O L é uma consoante de ligação. Quando eu faço uma contração, você pode observar, pelos exemplos que foram dados, que alguma das palavras perde um fonema, que é um som. No caso do D mais as, o D perdeu o E, ficou das. Ficou só a letra D e o artigo as. No caso do EM mais o E virou N com o, no. Se fosse com A, seria na. Então, isso, na contração, existe a perda ou a substituição de um fonema. E no caso do per mais as, eu uso uma consoante de ligação, que é o L. Aí tem a forma de combinação. Na combinação, ninguém perde fonema nenhum. Por isso, o A mais o os fica aos. A mais o, ao. A mais os, aos. É combinação. Ninguém perdeu fonema nenhum. O A mais onde é aonde. Se fosse com D, poderia haver uma contração. O D perderia a letra E e ficaria donde. Que é certo, não é errado não, tá, gente? Donde é uma contração de D mais onde. E aí, como eu vejo muita gente errando o uso dessa palavrinha onde, que é um advérbio de lugar, ou um pronome indefinido que expressa lugar, ou um pronome interrogativo que permite você perguntar sobre o lugar, eu trouxe uns esclarecimentos aqui para você. Então, vamos lá. Onde eu uso quando não há movimento. Ausência de movimento é inércia. Ausência de movimento. Tem gente que pergunta assim, aonde estão os meus óculos? Está errado. O óculos não está em movimento, passeando pela casa, pela bolsa, pelo carro. Não. Os óculos estão paradinhos em algum lugar, normalmente onde você os deixou. Apenas isso. Então, onde estão os meus óculos? Só isso. Basta. Esquece o aonde. Aonde indica destino, ir para. Por isso que eu dei esse exemplo bem simplesinho. Aonde você vai? Aí, de onde? É origem. De onde vem esse barulho? De onde veio você? Você é de que país? Qual é o seu país de origem? Qual a sua cidade de origem? Então, de onde? Donde? É origem. De onde vem este barulho? Está fazendo um barulho aí. De onde ele vem? Então, da ideia de origem. Ok? Então, vamos procurar não errar
Porque quando eu falo errado, eu passo uma mensagem errada para o meu receptor. E aí dá confusão, dá ruído na comunicação e ninguém se entende. A vantagem de eu conhecer o meu idioma é que quanto melhor eu o conheço e eu sei utilizá-lo, melhor eu me comunico. Tá? Então você pode ficar bem tranquila, sabendo que quando você se comunica bem, você está passando sua mensagem de forma adequada, tá bom? Então vamos lá. Como eu ando dizendo já nesses últimos 2 programinhas, eu estou lembrando a vocês que eu sempre esqueço de fazer propaganda pessoal, né? Mas eu resolvi lembrar de fazer propaganda pessoal. Eu sou professora de português com doutorado, mestrado e doutorado. Então eu posso dar aula de português, mas atualmente eu só estou atuando no particular. Eu oriento também de forma particular pesquisas. Faço formatação de trabalhos acadêmicos, faço formatação pelas normas de Vancouver, as normas ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou pela APA, da Associação Americana de Psicologia. Eu formato seu trabalho e faço a revisão, o copydesk, eu faço a correção do seu livro para você publicar e ainda te oriento nessa parte também. Então, está aqui o meu recado, mande sua sugestão para o meu WhatsApp e até semana que vem. E muito obrigada pela sua audiência. TVC, a TV do Correio da Manhã.